situação, o problema que nós temos ali não é só no Irã, Estados Unidos, está condicionado principalmente ao problema no Líbano, né, gente? Que vocês sabem o que Israel está fazendo no Líbano. Israel está fazendo uma política à la Gaza no Líbano. Então, eles estão destroçando o sul do Líbano, que é uma região principalmente de população muçulmana xiita, ou seja, que tem uma afinidade com a população iraniana, que é uma população muçulmana também xiita, tá certo? Então, existem esses laços de solidariedade muito antigos entre a República Islâmica do Irã e a população xiita do sul do Líbano. E o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, o Irã condiciona um acordo de paz a uma paz regional que inclua o Líbano. E o Netanyahu, como vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre Israel aqui, ele precisa do caos na região, ele precisa da guerra para se sustentar no poder. Então, nesse momento, o Netanyahu está pressionado internamente para continuar atacando o Líbano e o Donald Trump está pressionado dentro dos Estados Unidos e pelos seus parceiros europeus também, para que Israel pare de atacar o Líbano, para que ele possa chegar a um acordo com o Irã, entendeu? Então veja que nesse momento os interesses de Donald Trump e Netanyahu estão conflitando. Netanyahu precisa atacar o Líbano, precisa mostrar força, e o Donald Trump precisa mostrar que ele consegue conter Netanyahu. Até porque se ele não consegue demonstrar que ele contém o Netanyahu, ele não consegue um acordo de paz com o Irã. Porque o Irã está utilizando esse acordo de paz e essa exigência de que ele controle Israel nos ataques ao Líbano como uma prova do tipo, se sua palavra vale alguma coisa, controle Israel. Porque se você não conseguir controlar Israel, o que garante que essa guerra não vai se reiniciar daqui a pouco, como sempre acontece, tá? Então, essa é a situação que nós temos aqui. E Israel, Netanyahu, pressionado internamente, continua o quê? Destruindo o Líbano. Então, eu trouxe aqui para vocês uma notícia da querida jornalista Stephanie Costa, que, como vocês sabem, está no Líbano, e ela está fazendo uma cobertura muito legal. Vamos ver aqui um videozinho de uma reportagem que ela fez para a Band, trazendo a destruição no Líbano. Pessoal, olha só, de 2 de março a 10 de junho, 3.696 mortos no Líbano, 11.413 feridos. Esses números aqui, pessoal, são muito parecidos com o que acontecia na faixa de Gaza. Mas agora, como quem dá esses números não é o Hamas, os idiotas da imprensa liberal e os direitistas não podem dizer que esse número é do Hamas, né? Agora eles não têm onde meter a cara, porque esses números aqui são da autoridade libanesa, que é do governo do Líbano, que é capacho dos Estados Unidos. E vejam vocês, os números são parecidos, pessoal. O Hamas nunca mentiu sobre os números da faixa de Gaza, entendeu? Sempre aquele genocídio é aquilo mesmo. Na verdade, os números do Hamas são até subestimados, porque a gente não sabe. Aquilo ali é gente que chegou no hospital e foi identificada. Imagine quantas milhares de pessoas não estão sob os escombros, evaporaram, viraram pó, e ninguém nem sabe, entendeu? Então, realmente, é patético aquele questionamento que a gente via da imprensa liberal, né? Diz Hamas, etc. e tal. Mas, bom, vamos ver rapidinho aqui um pedaço da matéria da querida Stephanie Costa, tá bom? Vamos ver um pedacinho aqui para vocês que vale a pena. Na Avenida Beira-Mar, a coluna de fumaça sobe entre os prédios. A cidade litorânea de Tiro, a quarta maior do Líbano, voltou a ser atacada por forças israelenses. Ainda tem fumaça saindo. É mais uma zona residencial que foi completamente destruída. Enquanto a gente caminha aqui, a gente encontra muitos pertences, objetos muito pessoais. Um único míssil matou 8 pessoas, segundo autoridades locais. Milhares de moradores fugiram depois de Israel emitir uma ordem de remoção para toda a cidade. Esta mulher se recusou a sair. Pessoal, prestem atenção agora na fala dessa mulher, porque é muito tocante e representa muito o espírito da resistência, tanto do povo, é o mesmo espírito da resistência do povo palestino e do povo libanês. Vejam só o que ela vai falar, prestem atenção. Imagina se alguém quisesse tomar a sua terra, a sua casa, o seu relógio, ou o seu carro, os seus óculos. É impossível, você vai resistir. Nós somos um povo que não se rende. Ali perto, mais um ataque.
Entenderam, pessoal? Chocante, né? Mas isso é o espírito da resistência. É por isso que eles não conseguem destruir nem o Hezbollah, nem o Hamas. Eu estou aqui no campo de refugiados de Al-Bassa, na cidade de Tiro. Aqui, 34 pessoas ficaram feridas, 4 morreram, incluindo crianças. Essa região foi atingida por 3 mísseis e é um dos vários campos de refugiados palestinos que já foram bombardeados por Israel aqui no Líbano. Outras cidades do sul libanês foram atingidas. Segundo o exército israelense, os alvos eram combatentes e instalações do grupo islâmico Hezbollah. Foi a primeira ação de Israel no Líbano desde os ataques diretos com o Irã no fim de semana, que violaram o cessar-fogo anunciado em abril. O presidente Donald Trump vem pressionando Benjamin Netanyahu pelo fim do conflito com o Hezbollah. E, segundo agências americanas, alertou Netanyahu que ele poderia acabar lutando sozinho caso retomasse os ataques contra o Irã. Como vocês viram aí, a Stephanie fez inclusive a menção que a gente citou aqui, né, dos estragos de Israel no sul do Líbano. Eles sempre falam, é o Hezbollah, mas eles matam crianças, matam um monte de gente que não tem nada a ver com a coisa. E também registrando aí a resistência do Donald Trump, que tenta paralisar, tenta segurar a coleira do Netanyahu, mas o Netanyahu está desesperado para continuar os ataques contra o Líbano, pessoal. E aí eu quero trazer aqui também uma outra notícia para vocês, ainda cobrindo Israel, porque vejam só, vocês viram ali no início do programa o Trump dizendo o quê? Que os Estados Unidos estão abalando, que eles estão acabando com a raça do Irã. Mas vejam só vocês, pessoal, a imprensa israelense, jornal Haaretz, trazendo aqui a notícia. Autoridades de defesa israelense alertam que o Irã conseguiu limitar a liberdade de ação das forças de defesa de Israel. Pessoal, isso aqui é uma notícia extraordinária. Por quê? Porque durante décadas, anos, Israel estava agindo livremente na região. Podia pintar e bordar, podia sair bombardeando e matando todo mundo e nada acontecia, o mundo fingia que não via. E agora, pela primeira vez, depois de muitos anos, nós estamos vendo uma reação, uma potência regional que emerge, que é o Irã, botando freio no regime sionista, tá bom? Vejam que isso é mais um sinal de fragilidade do regime sionista. E quem está dizendo isso, pessoal, não é a Suzana, são autoridades militares de Israel que alertam que se essa política continuar inalterada, é provável que leve a uma erosão da dissuasão que Israel construiu ao longo dos últimos 2,5 anos. Dissuasão é terrorismo, tá? Política terrorista sobre a região. E prejudique a liberdade de ação de Israel. E é isso aqui, pessoal, que está fazendo a popularidade do Netanyahu derreter. Não foi o genocídio na faixa de Gaza, não é a desgraça que eles fazem ali na região, mas é só porque ele não está conseguindo demonstrar força. Na verdade, Netanyahu está se mostrando um líder fraco, que não está conseguindo conter os ataques iranianos e o poder de detenção do Irã. E ele também está parecendo um pau mandado do Donald Trump. E os israelenses estão acostumados ao quê? A mandar nos presidentes dos Estados Unidos, né? Então, para eles é dramático. E aí que a popularidade do Netanyahu está perdendo e corre o risco do Netanyahu, como vocês que acompanham o Giro já estão por dentro, não vencer as eleições em Israel, as eleições parlamentares que tem que acontecer até outubro. Eu acompanhei o último levantamento aqui, o bloco oposicionista anti-Netanyahu está na frente nas pesquisas, tá bom? Quer dizer que o Netanyahu já perdeu? Não, mas ele está passando por um momento difícil, tá bom? E é isso, pessoal. O que a notícia está trazendo aqui do Haaretz é falar que os israelenses, os militares israelenses estão muito preocupados porque quando o Irã vincula o conflito de Israel com o Hezbollah, o seu conflito, o que eles estão fazendo? O Irã está conseguindo restringir a liberdade de ação de Israel. Porque o que o Irã está fazendo de uma forma muito corajosa? Está dizendo assim, se vocês bombardearem o Líbano, se vocês ficarem destruindo Beirute, as zonas e as aldeias, os povoados do sul do Líbano, vocês vão tomar bala, entendeu? E aí, com isso, o Israel fica constrangido, porque pode ser atacado pelo Irã, e também os Estados Unidos, porque enquanto o conflito no Oriente Médio se arrasta, o Estreito de Hormuz permanece fechado.
e os preços do petróleo sobem e a inflação nos Estados Unidos aperta e o Donald Trump tem uma eleição chegando em novembro. Vocês percebem como tudo está ligado, pessoal? Então, essa é hoje a maior preocupação do exército genocida israelense, é que eles estão perdendo a liberdade de ação para agir livremente, para fazer terrorismo ali na região, tá bom? E o Irã está se revelando como essa potência regional que está conseguindo colocar Israel na coleira, tá bom? Então, toda vez que alguém vier falar mal da República Islâmica do Irã, lembrem-se do país que está se insurgindo contra esse exército genocida e está conseguindo frear Israel. Quem está conseguindo frear Israel não é a União Europeia, não é a belíssima França, não é a democrática Inglaterra, não é a terra da liberdade dos Estados Unidos, é a República Islâmica do Irã, tá bom? E aí vejam só a declaração de um alto funcionário de defesa falando: os iranianos conseguiram criar uma nova equação. Cada operação no Líbano será considerado parte de uma única campanha. Se Israel aceitar esse princípio, isso significará limites cada vez maiores à sua capacidade de agir de forma independente contra alianças, pessoal. Então, vejam só como a situação está complicada para o exército genocida de Israel, tá bom? Então, essa aí é o Irã mostrando a sua força, tá? Então, bem interessante essa notícia, pessoal.